Vamos então começar o segundo capítulo, o maravilhoso e o sobrenatural. Nós estamos no item 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia com alguma aparência de razão ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda, porque é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos, porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. O que? 3, 2. Vamos então começar o segundo capítulo, o maravilhoso e o sobrenatural. Nós estamos no item 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia com alguma aparência de razão ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda, porque é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos, porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? O que é sobrenatural? O que entendeis pelo sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? São as perguntas que o Kardec está fazendo por causa dos críticos. Ele recebia muitas críticas. A gente não pode esquecer que a Paris, a França da metade do século XIX, ela era, digamos assim, o refúgio, a cidade dos intelectuais, dos cientistas, consequentemente do materialismo. Então, um cientista, um homem com prêmios, um homem considerado uma das grandes mentes pensadoras da sua época, como o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, começar a escrever mesmo com o pseudônimo, mas começar a escrever sobre espíritos, eles não aceitaram de jeito nenhum, as críticas eram muito grandes, e a gente vai ver na Revista Espírita o Kardec publicando as críticas e embaixo rebatendo, ele publica e rebate item por item. E aqui o que ele está colocando é rebatendo, nós vamos ver esse capítulo todo uma questão filosófica, ele rebatendo as críticas que ele recebe, dos cientistas, dos intelectuais da sua época. E aí ele faz todas essas perguntas, Quando ele fala... o que é, pois, o maravilhoso, segundo vós, os críticos? O que é sobrenatural? O que entendeis pelo sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? E aí ele continua. Conheceis, pois, tão bem essas leis que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é e nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei, que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito, O espírito com E maiúsculo, individualizado. A possibilidade de agir, do espírito, agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento. Resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam,
para reformar seu corpo, eis o maravilhoso, eis o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pôde realizar, Deus não pode, realizar, senão por milagre. Mas nada há de semelhante na doutrina espírita. E aqui ele está dando uma alfinetada nas religiões que colocam que todos ficarão adormecidos, que todos ficarão esperando o julgamento final, ou naquelas que colocam, que o homem vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Mas essas que colocam do adormecimento, da espera, do juízo, elas colocam que o corpo vai se recompor. Vai se recompor todos os ossos, vai se recompor tudo e o homem vai voltar a ser como ele era naquela vida. Não tem o menor sentido. Isto realmente aí, as leis naturais impossibilitam de toda forma. No Espiritismo não tem nada disso, muito pelo contrário. Nós temos a reencarnação, que é uma colocação muito lógica, para a gente poder entender não só a possibilidade que nós temos de nos melhorarmos, de crescermos, de aprendermos, como a justiça e a misericórdia de Deus, porque numa nova reencarnação nós temos a chance de mudar tudo. Esquecendo tudo que passou, a gente tem a chance de recomeçar, mudar tudo e nos aprimorarmos. Aí a gente vê a grandiosidade da justiça e da misericórdia de Deus. Todavia, aqui, dir-se-á, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e a manter no espaço, sem ponto de apoio. Não é isto uma derrogação da lei de gravidade? Não é ir contra a lei de gravidade? Sim, da lei conhecida. Quantas nós ainda não conhecemos? É isso que o Kardec está colocando. Sim, da lei conhecida. Mas a natureza disse a sua última palavra, nós já conhecemos tudo. Ele ali na metade do século XIX, nós aqui no século XXI, nós já conhecemos tudo. A ciência já deu a sua última palavra, já chegou no limite? Óbvio que não, nós temos muito para descobrir ainda e para aprender. Antes que se tivesse experimentado a força ascensional, de certos gases, vamos lembrar aqui do hidrogênio, que eles é um ar mais leve que pode fazer as coisas flutuarem. Vamos lembrar do próprio oxigênio quando é aquecido. Nós vamos lembrar o balão, que na época do Kardec já se fazia, de aquecer o ar. Então, quando se aquece o ar fica mais leve, menos denso, e isso faz com que o balão suba. É sobre essas colocações que na época do Kardec eram descobertas novas, que ele está colocando. Antes que se tivesse experimentado a força ascensional, de se elevar de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina levando vários homens pudesse superar a força de atração? Está falando aqui do balão, que era uma coisa que estava começando a acontecer na época dele. Aos olhos do vulgo, do povo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho, um telegrama, a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por um louco se o tivesse feito. Ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque então só o diabo era capaz de ir tão depressa. Na época do Kardec, durante muito tempo, havia essa colocação do diabo, de se falar mais do diabo do que em Deus, que o diabo podia tudo, que o diabo isso, que o diabo aquilo. Era uma coisa muito forte, muito presente na metade do século XVIII, na metade do século XIX, ali 1860, que é quando Kardec está nos apresentando esse livro. Ele está falando por uma linguagem da época, para as pessoas daquela época. Deixa eu só
Ele não pôs aqui, mas se eu não me engano é 60 ou 61, que é a publicação desse livro. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalancear o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar por analogia que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Negar alguma coisa não é provar, é o que o Kardec está colocando. Provem que não há espíritos, provem que tudo que está acontecendo é falso, porque naquela época as respostas vinham pelas mesas girantes, né, pelas cestinhas com um lápis que iam escrevendo. Então é essa argumentação que o Kardec traz. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós não há nada de sobrenatural, é tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Se o fato está constatado, dirão, nós o aceitamos. Aceitamos mesmo a causa que vindes a assinalar, a de um fluido desconhecido, que é como o Kardec está colocando aqui, né? Mas o que prova a intervenção dos espíritos? Aí ele pergunta. Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria preciso aqui toda uma demonstração que seria inoportuna e teria, aliás, duplo emprego, porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada, em teoria, sobre este princípio. 2 pontos. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Nós vemos isso no livro dos espíritos, ele sempre colocando essa posição, né? Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Na prática, sobre essa observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência pelas respostas, e principalmente essas respostas vindo em reuniões onde as pessoas não tinham cultura suficiente para poder dar as respostas que eram dadas. Às vezes eram crianças, né? Vamos lembrar as 2 meninas que psicografavam, né? Que escreviam as coisas para o Kardec, uma de 14 e outra de 12 anos, que não tinham nem conhecimento para poderem responder e colocar as coisas que elas colocavam. Isso que ele diz. Tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria. A matéria não tem inteligência. Quem tem inteligência, quem pensa, é o espírito. Que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, isto é um resultado da experiência, quer dizer, não é dos assistentes, porque não tinham cultura para isso, às vezes não tinham nem escolaridade para isso, que é o que eu estava colocando, deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante, era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, chegou-se a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente e que a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada,
Sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente, porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência, que é sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos reputados erradamente como sobrenaturais. A existência dos espíritos é, pois, um sistema pré-concebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É um resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Que aqueles que pensam podem dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo, sobretudo, explicar todos os fatos. Queiram bem fazê-lo e, então, poder-se-á discutir o mérito de cada um. Então, aqueles que têm conhecimento, aqueles que analisarem, tendo conhecimento de causa, podem, então, discutir o mérito de cada situação. Para isso, precisa conhecer, precisa analisar, precisa estudar. É isso que o Kardec está reforçando. Não ver, não saber, não conhecer e criticar é uma leviandade. Uma irresponsabilidade, né? É isso que o Kardec está colocando. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para os materialistas que querem explicar tudo de uma forma cartesiana, de uma forma que a matéria, a ciência e a experiência provem tudo, infelizmente, tudo vai ser sobrenatural, maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada sobre a existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não o ousam dizer bem alto, mas o dizem baixinho, e creem salvar as aparências, concedendo que é preciso uma religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma: ou o princípio religioso é verdadeiro, ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo mundo, e não só para o povo, não só para os incultos, nem só para as crianças, Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Se é falso, não serve para ninguém. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois, geralmente, sobre um princípio materialista, uma vez que, negando todo efeito extramaterial, negam, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento, perscrutai, perguntem, vai inquirir bem o sentido de suas palavras, e vereis, quase sempre, esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobre. Em rejeitando por conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, estão, pois, consequentes consigo mesmo, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, neles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo que não é material. Então, o que ele está colocando, aqueles que não entendem que existe uma vida após a morte, que o que nós somos espíritos, e é o espírito que pensa, o corpo é só uma matéria,
né? É só uma vestimenta que nós usamos aqui. Se não tem esse entendimento, se o entendimento é pré-concebido de que só o que vale é a matéria, quando morre acabou tudo, não tem conhecimento e não tem condições de julgar nem falar sobre o espiritismo, porque não vai ler, não vai conhecer a doutrina, não vai entender, não vai, né, porque já tem um princípio pré-concebido de negação de tudo que não é material. Não falem, é isso que ele está colocando, não falem do que não sabem. Isso é uma coisa que a gente teria que estender para a nossa casa espírita também, porque infelizmente nós temos muitos trabalhadores que não leram Kardec, não leram, ou se leram rapidamente, sem estudar, sem analisar a obra do Chico, que é uma obra subsidiária da obra do Kardec, é para que a gente possa entender, para que a gente vai ver os exemplos do que o Kardec explica. Então tem que se entender, tem que se ler, tem que se estudar a obra kardeciana, para depois poder falar alguma coisa ou trabalhar numa casa espírita. Aí você vê pessoas que ouviram falar, só assistem palestras, falando um monte de besteira, assustando pessoas que vão pela primeira vez numa casa espírita. Essa sim se colocam, eu não conheço nada do espiritismo, e acham que aquela pessoa que está ali conhece. Ela também não conhece, então ela vai passar misticismo, vai passar superstição, vai passar ideias que não existem na doutrina, que não existem nos estudos que o Kardec nos traz. Para poder trabalhar, para poder falar alguma coisa, precisa estudar muito. Não é só ler. Não é fazer uma leitura en passant. Se perguntar, não sabe nem o que leu, porque estava pensando em outra coisa. É se debruçar sobre o que está lendo e estudar. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos debruçando sobre o que nós estamos lendo, analisando e estudando. E isso também tem que ser feito mais de uma vez. Aqueles que estão estudando, ouvindo o livro pela primeira vez, releiam, revejam. Porque não é numa vez só, não é se debruçando uma vez só que nós vamos tirar o espírito da letra. Quanto a nós, né, aquele falando ali dos que trabalham dentro do grupo espírita, quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, segue-se que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos. Que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Quer dizer, que está dizendo que aquele que estuda, aquele que está ali dentro da sociedade espírita, um cientista como ele, que está ali estudando, faz parte de um grupo que são de todos os visionários, de todos os místicos, quer dizer, todos os excêntricos estão reunidos ali. Não tem ninguém com conhecimento, não tem ninguém para ser respeitado dentro do que está estudando? É isso que o Kardec está perguntando. Seria preciso conhecer bem pouco o espiritismo para pensar, mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados. A necessidade de conhecer aquilo que falam é o menor dos cuidados dos críticos. E, infelizmente, a necessidade de conhecer daquilo que falam é o menor dos cuidados de muitos trabalhadores na casa espírita. E isso nós temos que tomar muito cuidado e temos que entender a responsabilidade que nós temos diante daquilo que fazemos. Então, não é vergonha nenhuma alguém perguntar alguma coisa e falar, eu não sei, vou consultar quem sabe mais, vamos pegar o livro dos Espíritos, vamos ver se tem alguma pergunta relacionada a isso, vamos consultar quem já tem um conhecimento maior. É muito melhor do que inventar uma besteira ou tirar uma bobagem, sabe lá Deus da onde, normalmente de crenças e de ideias que nós trazemos dentro do nosso inconsciente de milênios, da idade medieval, da idade média. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados, né, dos críticos. Segundo eles, os críticos, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos, portanto o espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Eles já, né, papapum, julgar. Creem opor um argumento sem réplica, quando depois de ter feito eruditas pesquisas
nos convulsionários de Saint-Médard, nos calvinistas de Cevennes ou nas religiosas de Loudun, chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Vamos entender aqui do que ele está falando. Na Revista Espírita de novembro de 1859, o Kardec coloca a questão dos convulsionários de Saint-Médard. Saint-Médard é um cemitério, né, que existe na França. Nós temos um diácono, o diácono Pares, que ele teve uma vida de reclusão, passou a fazer meia para os pobres. É um homem muito rico, que entregou toda a fortuna para o irmão e foi viver entre os pobres, foi estudar, foi viver, né, foi viver enclausurado. Depois que ele morreu, ele foi enterrado em Saint-Médard e as pessoas começaram a ter convulsões, a ter curas, começaram a colocar ali todo mundo que tocasse no túmulo, todo mundo que bebesse a poeira do túmulo ou colocasse a poeira do túmulo em cima dos ferimentos, ficava curados. E aí começou a ter tanta confusão no cemitério, as pessoas ficavam insensíveis à dor, então as pessoas eram crucificadas, né, verdadeiramente com pregos, pregados em cruz. Começou a acontecer tanta coisa, tanta confusão, que o prefeito fechou. Ele desencarnou e 5 anos depois da sua morte, em 1732, 5 anos depois da morte, do enterro desse diácono, o prefeito fechou o cemitério por causa da confusão. E aí essas pessoas que entravam nesses transes, que cultuavam, né, colocando esse diácono como santo, se dispersaram, foram cada um para um canto. E nós vamos ver que em 1859, quando Kardec escreve sobre os convulsionários de Saint-Médard, porque eles tinham convulsões, entravam em transe, por isso são chamados de convulsionários, ele evoca o diácono Pares. E aí ele pergunta, né, como é que ele está. Isso em 1859, são 132 anos depois da morte dele. E aí ele fala que está errante e feliz. Errante, ou seja, esperando uma nova reencarnação. Está feliz, está aprendendo, está continuando o trabalho dele. E aí o Kardec pergunta para ele sobre o que aconteceu lá no cemitério de Saint-Médard. Se ele tem alguma coisa a ver com aquilo. Ele falou que não. Que não tem nada a ver com aquilo, muito pelo contrário. Aquilo foi ocasionado por espíritos contrários a ele. Por espíritos que queriam fazer um show, por espíritos que queriam chamar a atenção. Que ele não tinha absolutamente, muito pelo contrário, ele se afastou de tudo isso, de tudo aquilo, e que as pessoas usavam o próprio magnetismo e uma influenciando a outra. Mas os espíritos, né, menos evoluídos, os espíritos instigantes que estavam ali, que queriam fazer com que a coisa pegasse fogo, e aí eles iam trabalhando ali junto, espíritos com os quais ele não coadunava, por isso que ele se afastou completamente. Então ele coloca que ele não tem nada a ver com isso. Aí depois nós vamos ver que os calvinistas de Cevennes, eles é uma perseguição que teve na época de Luís XIV, eles era o começo do protestantismo, e eles foram cercados, foram enclausurados numa caverna, e teve muita manifestação mediúnica, e começaram a dizer que eles eram endemoniados, muitas mulheres foram presas, foram colocadas em hospício, e a gente vê que são manifestações magnéticas. Em 1707 se escreveu sobre a situação e sobre os recém-convertidos ao protestantismo, né, que estavam nesse lugar aí que era a cidade, né, a cidade chamava Cevennes. Eles recitavam salmos, faziam cânticos, então que de uma certa forma eram manifestações mediúnicas, pelo que o Kardec coloca na revista, é bem extenso. Aí a questão dos calvinistas, né, de Cevennes, o Kardec vai colocar em fevereiro de 1869, na Revista Espírita, ele vai falar sobre essa situação. E as religiosas de Loudun, nós vamos ver que foi em 1634, né, uma colocação
que foi feita um bispo queria expulsar um padre que era de uma família política contrária a ele. Ali tinha muita política, tinha muita coisa, e algumas freiras que tinham, era um padre muito bonito, muito rico, muito culto, que tinham sonhos e que parece que uma delas teve um filho com ele, e é o que se colocava na época. Elas foram induzidas a colocar que ele tinha seduzido e que ele trazia o demônio. Então ali foi de uma certa forma foi constatado que houve uma fraude, uma intenção política para se fazer contra esse padre. Então aí quem quiser se inteirar mais, dá uma olhada lá na Revista Espírita. Estou fazendo aqui mais um en passant para a gente saber do que ele está falando aqui, que foram colocados como colocações do demônio, ou então como fraudes, né? Que foram essas situações, né, do cemitério, dos calvinistas e das religiosas. Então, é por isso que ele está falando aqui. Creem por opor um argumento sem réplica, quando depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint-Médard, nos calvinistas de Cevennes ou nas religiosas de Loudun, chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Nas freiras, a questão política, né, nos convulsionários ali, todo mundo, aquela questão do magnetismo, todo mundo querendo dar o show, e teve muita fraude, né, teve muita gente se aproveitando de tudo isso. E na questão dos calvinistas também, né, quem conta um conto aumenta um ponto, e aí se coloca, entrou na questão da lenda, né? Mas essas histórias são o evangelho, né? São a doutrina, são as explicações do espiritismo. Seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Então é uma questão de imaginação, uma questão de fanatismo, tenha criado muita coisa e tenha exagerado muita coisa. É o que ele está colocando aqui, fazendo uma pergunta. Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Então, o fanatismo e as histórias acontecem em todos os lugares, em todos os setores. Muitos críticos não julgam o espiritismo senão sobre os contos de fadas e as lendas populares, que lhes são as ficções. Tanto valeria julgar a história sobre os romances históricos ou as tragédias. Quer dizer, em vez de estudar história, em vez de buscar os fatos, ir nos romances, ir nas lendas e estudar história pela lenda. Não tem sentido. É o que ele está colocando. Quem está indo por essas colocações está olhando o espiritismo de uma forma completamente errada e julgando sem conhecer a obra. Vamos lembrar que na época do Kardec, dentro da sociedade espírita, começou a ter uma divisão. Muitos dos intelectuais, muitos daqueles cientistas que faziam parte desse grupo de intelectuais da França, da época de Paris, da época, né, e dali, né, daqueles que estavam junto a Kardec, eles começaram a ir contra o fato de Kardec ser religioso. Aqui nós não estamos falando, Kardec nunca quis uma crença, ele não quis que se transformasse em religião, mas o religar a Deus, o religar a religião no seu sentido mais profundo de religação com Deus, ele sempre colocou. E ele sempre usou a oração antes de começar cada reunião e antes de fazer qualquer evocação, qualquer colocação no grupo ali, na sociedade espírita. Ele abria e fazia tudo primeiro com uma oração. E esses estudiosos, esses cientistas, esses que estavam ali, começaram a criticar e eles criaram uma cisão. Eles se afastaram e eles foram estudar, né, cientificamente o espiritismo. Então houve uma cisão ali na época de Kardec, porque não aceitaram a religiosidade que Kardec trazia junto à colocação que ele fazia
da doutrina, do estudo, da pesquisa que ele fazia. Porque tudo que está na revista espírita são pesquisas que eram feitas nas reuniões. Evocações como essa que ele fez do padre, né, do diácono Pérez, as evocações que ele fazia, né, as respostas que ele obtinha, tudo isso são pesquisas. Né? Mas antes de tudo isso, ele pedia ajuda dos espíritos superiores, ele fazia uma oração pedindo a proteção e a ajuda de Deus, né? E do mestre, do nosso mestre amado, mestre Jesus. E aí houve essa cisão dentro da sociedade espírita. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso a conhecer. Não se discute, não se fala do que não se conhece. Isso é um princípio básico para qualquer estudioso. Então vamos voltar aqui. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso a conhecer a fundo aquilo que se vai discutir. Se não se conhece a fundo, não se sabe do que está falando. Porque a opinião de um crítico não tem valor, senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então, sua opinião, fosse ela errônea, poderia ser tomada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? Quer dizer, mesmo que ele tenha uma opinião errônea, uma coisa que não está indo pelo caminho, mas ele tem conhecimento, tem como se discutir, tem como se colocar e provar uma coisa. Mas como discutir, como colocar alguma coisa de algo que não se conhece? Não viu, não leu, quer dizer, aquele não experimentou, não gostei, isso não tem sentido. É esse o argumento que o Kardec está usando. O verdadeiro crítico deve fazer prova não somente de erudição, mas de um saber profundo a respeito do objeto que trate, de um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda a prova. Isso é fundamental. Quando se tem pré-conceitos, né? Quando está chegando numa reunião ou numa discussão com ideias pré-concebidas, opinião já formada, está ali só para discutir, não tem sentido. Então, se uma pessoa chega para você, para mim, coloca, não acredito em reencarnação, tudo bem, é um direito seu, fica lá com a sua opinião. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, nós não estamos aqui para mudar a opinião de ninguém, nós estamos aqui estudando e discutindo entre os nossos pares, para que nós possamos entender melhor a doutrina que nós estamos estudando, a doutrina na qual nós queremos aprender, principalmente colocar em prática aquilo que nós aprendemos para poder servir mais e melhor. Nós não estamos, né, querendo trazer ninguém para dentro da doutrina, que é o proselitismo. De outro modo, qualquer rabequista, né, qualquer músico de rua, poderia se arrogar o direito de julgar Rossini. E um aprendiz de pintura, o de censurar Rafael. Não dá para se julgar um grande músico, precisa estudar e conhecer muito música. Para se julgar ou se falar alguma coisa de um grande pintor, a mesma coisa. Precisa se conhecer a arte da pintura em profundidade. O espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de um grande número e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. Então, ele está sendo bem enfático aqui. E o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. E às vezes a gente vê que certos irmãos dentro da casa espírita, pseudo-espíritas, porque espírita é aquele que estuda a doutrina espírita, como diz o Kardec no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita se percebe pelo esforço que faz para mudar as suas más tendências. Esforço. Então, é o que ele está colocando aqui. Às vezes aquela pessoa não para nem para pensar no ridículo do que ela está falando. Eu já vi pessoas colocarem que para tomar um passe tem que tirar o cap, tem que tirar a boina, tem que tirar o chapéuzinho da criança. Não tem sentido, não tem lógica. Que para uma água ficar fluidificada tem que tirar a tampa. Onde alguém acha que uma energia
vai ter uma tampa de plástico que vai atrapalhar essa energia, que é um boné que vai fazer a diferença se a pessoa está recebendo ou não um passe mediúnico. O que vai fazer a diferença é o seu estado mental, é o seu estado espiritual, é como se ela está se colocando ali perante aquele passe que está sendo ministrado nela. Que a água fluidificada depende da energia da oração, do magnetismo, do contato daquele que está pedindo que a água se fluidifique, depende da energia que ele está colocando ali. Porque é através da energia dele que ela vai ser fluidificada. Então, uma mãe que está ali orando para que uma água seja fluidificada para ajudar seu filho, ela está trazendo ali a espiritualidade, como diz o Chico, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Aquela pessoa que está ali, isso aqui é besteira, a água dela não vai ser fluidificada, é óbvio. Não é pode pirilim pim pim, não é mágica. É energia, nós estamos falando de energias trabalhadas por nós somos deuses, co-criadores menores pela nossa pequenez, mas somos. Um dia seremos co-criadores maiores, quando nós atingirmos a purificação, nós atingirmos, né, a elevação para sermos um espírito crístico, como é o nosso mestre, que já está, né, acima disso, porque ele continuou o seu estudo, continuou o seu aprendizado, continuou o seu trabalho, não está parado no espaço, sentado numa nuvenzinha governando o planeta Terra, não. Governar o planeta Terra é uma das suas atribuições, e continua e continuará sempre o seu crescimento e o seu aprimoramento, como nós também continuaremos sempre pela eternidade o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Então é o que ele está colocando aqui, o ridículo de certas crenças que constituem propriamente falando a superstição. É verdade que no que ele admite, né, o Espiritismo admite, há coisas que para os incrédulos são do maravilhoso mais puro, de outro modo dito, da superstição. Seja, mas ao menos não discute senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E pregareis a convertidos. Converse com aqueles que têm já um conhecimento, que já sabem do que está falando. Em atacando o que ele mesmo refuta, provais vossa ignorância da coisa e vossos argumentos ficam falsos. Mas onde se detém a crença do Espiritismo, dir-se-á: lede e observai e o sabereis. O que ele está colocando? Mas onde se detém a crença do Espiritismo, onde está essa crença? Lede, estude, observe e vai aprender, vai saber. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Qualquer ciência, qualquer doutrina, qualquer aprendizado requer disciplina, requer tempo, requer boa vontade, requer estudo, principalmente vontade. Vamos lembrar de novo o capítulo 2 do Pensamento e Vida. Vontade de aprender, disciplina para estudar e aprender. Não é numa leitura en passant, não é lendo o rodapé, não é só ouvindo palestra, é verdadeiramente se debruçando e estudando. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social que abarca, ao mesmo tempo, o homem físico e o homem moral, é, ele próprio, toda uma ciência, toda uma filosofia, que não pode ser apreendida, quer dizer, guardada em algumas horas, numa palestra, em meia hora, não. É um estudo com disciplina e com perseverança, com persistência, como todas as outras ciências. Então, o que ele está colocando é ele próprio, né, o Espiritismo, toda uma ciência, toda uma filosofia, que não pode ser apreendida em algumas horas, como todas as outras ciências. Nenhuma ciência você vai aprender em algumas horas, muito pelo contrário. Às vezes você precisa de anos de estudo, mais 5, 6 anos de um curso superior, mais 5, 6 anos de mestrado, doutorado e pós-doc, para poder ter um pouco de conhecimento daquilo.
Haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. É a analogia que ele está fazendo. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são preciso horas, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos, né? Todos os segredos. Que se julgue por aí o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, o mais frequentemente à guisa de distração e passatempo. Porque as mesas girantes eram distração e passatempo, e muito usadas por embusteiros. Então, aqueles que estão julgando o espiritismo, estão julgando a doutrina, aquilo que está sendo escrito, os livros que estão sendo publicados, por uma olhada numa mesa girante, já sai colocando, já sai achando que pode julgar e pode saber, você não sabe nem do que está falando. Eles dirão sem dúvida que não tem tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo, seja nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar dela, e menos ainda em julgá-la. E isso se diz também para aqueles que se dizem espírita, que dizem que não tem tempo para estudar. Eles querem tomar um passe, querem assistir uma palestra, às vezes quer até uma vez por semana trabalhar, mas não sabe o que está fazendo, porque não estuda, não tem tempo, não tem a disciplina, não tem a vontade para arranjar tempo, porque tempo ninguém tem. A gente precisa administrar o tempo para ter tempo. E precisa ter vontade para colocar dentro do nosso tempo aquilo que nós queremos mudar, aquilo que nós queremos aprender. Então, eu vou repetir. Eles dirão sem dúvida que não tem tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja, nada os constrange a isso. Mas, então, quando não se tem o tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar dela e menos ainda em julgar, se não se quer ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. Quanto mais conhecimento se tem, quanto mais aprendizado se tem, menos se é desculpado por tratar alguma coisa com leviandade. Porque só pode tratar alguma coisa com leviandade quem é completamente ignorante, quem é completamente, digamos assim, analfabeto. Então ele não sabe, não tem condições de aprender, ele trata com leviandade uma série de coisas, mas por ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, no sentido de ignorar, ainda não aprendeu. Mas aquele que tem cultura, aquele que tem conhecimento, aquele que tem condições de pegar alguma coisa e ler, ele pode até criticar depois, mas ele leu, ele tem embasamento, ele tem conhecimento para falar daquilo que ele leu. Então, o que ele está colocando aqui para os críticos do espiritismo? Infelizmente, a gente tem que fazer um alerta para aqueles que se dizem espíritas e, na verdade, são pseudos, né? Pseudos espíritos. Ouviram o galo cantar em algum lugar, assistiu uma ou duas palestras e se acham prontos para trabalhar, né? Pegou uma aula de 5 minutos ali de passe e acham que sabem tudo, podem estar ali, né? Fazendo coisas absurdas às vezes. Quantas vezes alguém que não sabe o que está falando chega para alguém que não está se sentindo bem ou que diz que não está se sentindo bem e fala, você é médium. Ele é Deus, por acaso? Baixou Jesus ali para dizer para ele, ó, isso não existe, isso é misticismo, isso é assustar as pessoas, é se achar, né? Ele está ali se achando. Então ele pode fazer com que as pessoas arregalem os olhos, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas falando as maiores besteiras por ignorância, mas não tem nem conhecimento dessa ignorância. Por quê? Porque acham que sabe. Não leram, não estudaram, ouviram cantar o galo e acham que sabe. Esses são piores do que os críticos do espiritismo, porque esses acabam com o espiritismo dentro da casa espírita. Esses destroem a doutrina lá dentro, se dizendo espírita. Porque eles entraram na casa espírita, mas o espiritismo não entrou neles. Porque não foram estudar, não foram aprender, não foram se debruçar para saber o que estavam fazendo e o que estavam falando.
Então vamos lembrar de novo Kardec. Se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em modificar as suas más tendências. Se conhece o verdadeiro trabalhador espírita pelo seu esforço em estudar, aprender, conhecer a doutrina, conhecer o Pentateuco, os 5 livros que o Kardec trouxe, para verdadeiramente entendendo, conhecendo, poder começar a trabalhar. Vamos parando por aqui. Nós estamos aqui no item 13. A partir do nosso próximo estudo, nós vamos ver o item 14. Até lá!